Boa tarde. Uma saudação aí aos pais e aos filhos. Obrigado. Obrigado. Sou pai. Bom, de novo, o pessoal que quiser seguir pelo YouTube, é só lá no YouTube colocar Transmutação Renato, tem um canal e tem os evangelhos que a gente vai comentando. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Obrigado. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Vem um trecho de Lucas capítulo 14, versículos 12 a 15. E o comentário dos Espíritos aqui é o item 8. E ele mesmo dá o destaque do coração do texto. Ele diz assim: o fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. E ele coloca uma passagem dizendo que se você for dar festinha, ao invés de convidar os amigos ou parentes que têm condição de lhe retribuir com uma nova mesa farta, convide quem não tem condição de lhe retribuir. E aí o comentário dos Espíritos é dizendo que é uma linguagem figurada, que parece incompreensível, mas que Jesus começa a utilizar essa linguagem com a intenção de provocar mesmo a reflexão da pessoa. Então ele vem dizer que essa questão de não chamar os amigos e os parentes que têm condição e chamar estrupiados e pessoas que não têm condição, na verdade o centro da coisa é dizer: não fazer as coisas obcecado por resultado. O nosso papel, dizem os Espíritos, é plantar. A questão se vai germinar, né? Quer dizer, o nosso papel aí é plantar num primeiro momento, e um segundo momento cuidar. Mas se vai germinar, se vai frutificar, não é conosco, é com Deus. Tanto que quem tem fazenda sabe que vez por outra se perde uma safra. Quer dizer, ele plantou, ele cuidou, mas o clima não favoreceu. Tanto que o mercado financeiro, você tem um mercado de futuros. Os fazendeiros vendem coisas por um preço menor do que eles acham que é o justo, mas para tentar evitar uma futura perda total da safra. Esse é o mercado de futuros. Então quer dizer, é um mercado que se pensa sempre em algo em troca. E ele começa aqui colocando no Evangelho que é importante que nós façamos o bem sem termos a pretensão de receber nada em troca. Fazermos o bem porque é bom, porque é certo, porque é justo. Quando perguntaram ao Chico Xavier, num programa de entrevistas da Hebe Camargo, o que ele poderia desejar para as pessoas naquele fim de ano que ele estava fazendo aquela entrevista. E o Chico disse: se eu fosse alguém, se eu tivesse algum poder, alguma influência, eu diria às pessoas que amem como Jesus amou. Um tipo de amor que nunca exigiu de ninguém sequer a compreensão, a reciprocidade. É como diz um filósofo, Kant, ele diz, é um imperativo categórico, é fazer uma coisa porque a natureza dela é aquela e é para ser feito porque é para ser feito, independentemente do resultado.
É como dizia o livro do poeta paulista da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade. Ele diz: amar, verbo intransitivo. No português, amar é um verbo transitivo. Que é isso? É assim, ó, quem ama, ama a algo ou a alguém. Precisa de um complemento. E o Mário de Andrade escreve um livro artístico dizendo: amar, verbo intransitivo. Quer dizer, na verdade, a nível de estrutura é uma coisa, a nível de sentimento é outra coisa. A nível de sentimento, o amor é o sentimento mais puro e deve ser praticado. E quem pratica o amor não espera nada em troca. Hoje é um dia que nós comemoramos no Ocidente o Dia dos Pais. Você imagina, Sérgio, você que tem filhos lúcidos, sadios, e outros pais, como eu vi outro dia no jornal, aqui no Ceará, uma mulher, de um casal, né, que ela teve 3 filhos apenas. Os 3 filhos portadores de doença física e mental incurável. 3 pessoas já adultas em cadeiras adaptadas, porque não andam e não têm discernimento. E há um grande cuidado, um grande zelo, um grande amor daqueles pais pelos filhos, que não podem dar a eles sequer um muito obrigado. Tinha um colega que ele dizia muito para os filhos dele: olha, eu estou trabalhando. Ele era marceneiro tinha uma clientela muito chique, e ele trabalhava e pagava os melhores colégios aqui de Fortaleza para os filhos. Eu vi ele muitas vezes dizer assim para os filhos: olha, vocês estão vendo o que eu estou gastando por vocês, para mais na frente vocês vão cuidar de mim. Pode ser uma brincadeira? Pode, mas tem um fundo de verdade. E o Evangelho está mostrando aqui exatamente isso. Procure desenvolver um amor que é um sentimento completo, que não precisa de complemento. Ame, nem no menor pensamento pensando em receber algo em troca. Renata, é difícil demais. Pois é. Nós somos espíritos imperfeitos, recebemos orientações para compreendermos o que é bom e qual é o caminho que nós devemos seguir. É lógico que é difícil para nós, senão a gente não era espírito imperfeito, a gente já era bom espírito, espírito puro, mas não somos ainda. Mas o Evangelho vem trazer essa provocação e vem mostrar para nós que isso existe. Quantos pais hoje, e graças ao poder superior, Sérgio, o que eu conheço, você me permite a gente falando aqui, da sua família, dos seus filhos, são ótimos filhos, e estão seguindo a vida deles. Mas do mesmo jeito que eu vi essa mãe com 3 filhos, os únicos 3 filhos que ela tem, todos 3 deficientes física e mentalmente, já adultos,
e continuam encarnados, e a dedicação dos pais a esses meninos. Saiu agora no noticiário do falecimento do apresentador Jô Soares, e diz que ele só tinha um filho, né? E o filho também não tinha um discernimento absoluto, e diz que abalou muito a ele quando o filho dele partiu antes dele. Quer dizer, o que mais se fala na internet é quantos milhões vale a casa dele, para quem é que ele vai deixar, porque ele já era separado e não tinha mais filho. Mas você imagina, né? Ele tratando de uma pessoa com um amor tão profundo, de alguém que provavelmente ele talvez não tinha também como receber sequer um agradecimento. É isso, ó. Convidar os pobres estrupiados, mas ele está dizendo, é fazer algo, amar, sem esperar algo em troca. Veja quantas pessoas você já ouviu dizendo, Natal é só falsidade. Quem já ouviu? Dia dos Pais é só falsidade, não aguento. Mas por que a pessoa está dizendo isso? Provavelmente porque ela fez alguma coisa e queria ser reconhecida, e não foi, ou não foi do jeito que ela queria. Aí o dedão que aponta para frente, ela esquece que 3 apontam para ela, que eu só posso dar o que tem dentro de mim. Se eu tenho ódio, amargura e rancor, como é que eu vou dar amor? Se eu olho para o espelho e me vejo, todo mundo que eu olhar, eu vou ver tudo que não presta em mim, que eu não quero ver em mim. Sai no espelho. E essa é a reflexão, porque começa a gente pensando nos pais, olhando para os filhos. Na quantidade de pais que têm filhos doentes e que não abandonam os filhos. Ah, mas tem pai que abandona. Não é a regra que a gente vê, a maioria cuida. Renato, mas mas o bichinho também é doido, Renato. Também, não é assim o povo diz? Sim. As pessoas cuidam. E eles não têm condição de retribuir. Vamos apimentar a coisa. Quantas pessoas agora estão totalmente escravos do álcool e das drogas? Uma hora dessa, tem pouco ou muita gente, mas eles não têm pai nem mãe, não? Todos têm. A maioria deles, os pais esqueceram e abandonaram, ou vocês acham que os pais continuam sendo pais? A maioria ora por eles, tenta fazer o que pode. Vocês acham que os pais que amam conseguem simplesmente ignorar a situação do filho escravo das drogas e do álcool? Não conseguem. É um amor tão forte, tão grande, por alguém que ele mesmo, pai, ela mesma, mãe, não acredita mais, porque várias vezes ele quis melhorar e recaiu, e já roubou em casa, e já foi agressivo. Mas eles estão lá. E tem discernimento até a doença, né? Porque a adicção, o alcoolismo é uma doença.
É como a história do filho pródigo. É convidar esse, que é outra linha de reflexão sobre o filho pródigo. O pai tinha as coisas, tinha um filho que era bom, trabalhava com o pai, e o outro que queria curtir a vida. Pediu ao pai para dar o que ele entendia que era dele em vida, para ele curtir. Ele foi, acabou com tudo, e no dia que ele voltou, o pai dele disse: do pouco que eu tenho eu te dou, você é meu filho. E fez uma festa. Quer dizer, desse menino o pai não podia esperar nada. Mas o amor que ele tinha por ele fazia com que o pai sempre fizesse tudo o que estava ao alcance. Vamos para outra linha. A gente começou, um filho bom com discernimento. Partimos para os filhos que nascem sem saúde física nem mental. Chegamos aos filhos que nascem com saúde física e mental, e como nós dizemos aqui no Ceará, se perdem pela adicção do álcool e das drogas. Muitos casos ou não? Vamos dar uma viradinha na história. Hoje é dia dos pais. Quantos pais hoje, considerando aí a pirâmide etária, né, do Brasil, quer dizer, a idade está aumentando. Nós tínhamos nos anos 70 e 80 mais jovens do que idosos, e hoje nós temos mais idosos do que jovens no Brasil, e é uma questão do mundo mais desenvolvido. Quantos pais que passaram dessa fase, Sérgio, em que você está com os filhos jovens lutando pela vida e tal, e tudo bem, e você também está jovem lutando pela vida, e o pai envelhece e os filhos começam a galgar espaço na vida. Aí um dia o pai e a mãe aposentam, ou adoecem, não podem mais trabalhar. Aí começa o momento da vida em que é o que dizem, né? É a parte de descida. Não era a história lá da esfinge? Diz que a esfinge estava lá na esfinge devoradora de homens, que era um ser mitológico, né? Metade leão, metade gente, que estava lá na porta da cidade e dizia: decifra-me ou eu te devoro. E Ed foi lá e ela disse: decifra-me ou eu te devoro. E ela mandava um enigma: qual é o animal que pela manhã anda de pela manhã anda de 4 pés, à tarde anda de 2 pés e à noite anda de 3 pés? E Édipo disse: é o homem, porque quando ele nasce, é uma criança, ele não sabe andar, ele engatinha de 4 pés. Quando ele está no auge da vida, ele anda de 2 pés, e quando ele envelhece, ele precisa de uma bengala, anda de 3 pés. Então, na hora que a fase está chegando da bengala, e da bengala é a cadeira de roda, para quem tem, ou ficar prostrado numa rede ou numa cama, aquele ali é um estrupiado, Sérgio. Aquele pai, aquela mãe, que você diz: pai, benção, ele não sabe falar. Pai, você sabe quem eu sou? O que ele diz? Não sei. Pai, você está sentindo dor? Não fala. Mas era muito bom, Sérgio, lá em casa, ó, quando a mãe estava bem, ó, fazia aqueles almoços, eram os irmãos, os netos. Diz aí que a mãe teve um AVC, ficou com um lado do corpo comprometido. A mente da mãe está ótima, já pensou, viu? Uma história assim. Mas tu acredita que lá em casa não anda mais ninguém? Isso acontece ou não, gente? Na hora que esse povo que andava lá, que tinha café, almoço, janta, mãe conversando toda hora na cozinha fazendo as coisas, eles chamavam ela para ir para os cantos, andavam lá. Na hora que ela não pode mais,
Ou seja, ela não tem mais como dar nada em troca. Ela tende a ficar, no momento de maior precisão, mais cheia de gente rodeando ela, animando ela, ou na realidade a gente vê ela tender a ficar mais solitária. Solitária. Por que ela está solitária? Porque ninguém mais está convidando ela para jantar, para tomar café, para merendar, para assistir um programa. Chama não. Eu lembro que eu sempre tive esse costume, fui educado tomando a benção. Até hoje eu tomo a benção na hora que eu chego e na hora que eu saio. Aí tinha uma senhora que eu dizia, benção, vó, lá no interior. Aí ela dizia, Deus abençoe, meu filho. Mas nunca mais eu desejo para ninguém muitos anos de vida. Porque não era assim a benção antigamente, né? Deus te abençoe, Deus te dê muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade. Não era assim que você dizia? É uma benção de verdade, né? A gente diz que isso é careta, né? Também eu educo meu filho a tomar a benção. Ele toma a benção. Hoje eu fui saindo com ele do almoço, ele disse, ei pai, as bênçãos, né? Vai lá. Eu disse, a bênção é boa para você. Eu tomo. Mas ela dizia, ó, Renato, meu filho, Deus te abençoe. Mas eu nunca mais vou desejar a ninguém muitos anos de vida. Porque eu estou doida para morrer e não morro. Porque, meu filho, até 20 anos, a vida passa como se fosse um dia. Mas quando a gente chega na situação que eu estou aqui, qual era a situação que ela estava? Ficou idosa, começando um Alzheimer, né, que chama no interior uma caduquicezinha, ficava em casa, dormia num quartinho assim, saía do quarto, ia para a mesa tomar as refeições e sentava numa cadeira do quintal. E era isso todo dia. E ela estava falando de solidão, porque ela dizia, meu filho, quando chega na situação que eu estou aqui, um dia parece que dura 20 anos. Por isso, meu filho, eu não te desejo muitos anos de vida. Então Deus te abençoe. Não esqueça, até os 20 anos, 40, 20 anos passam em um dia. Mas quando chega na situação que eu estou aqui, meu filho, um dia dura 20 anos. Ou mais. Renato, você entende que isso é uma verdade? É, acontece. Mas acontece que provavelmente nós não chamamos os estrupiados para jantar conosco, para ceiar conosco. Nós só queremos ter a companhia do povo, enquanto o povo pode dar algo a nós em troca. Aí começa uma velhofobia, como chamam, rejeição ao idoso. Por quê? Porque a pessoa diz, ora, estou bem, não preciso mais de salário dele, eu estou trabalhando, eu estou isso, eu estou aquilo, eu tenho minha mulher, meu filho, e não convida. Eu não preciso fazer evangelho, Sérgio, para eu pensar, lá não sei aonde, eu tenho que olhar como é que eu estou fazendo com os meus estrupiados. Se eu estou convidando eles para a minha mesa, se eu entender que esses pais, que eu devo tudo a eles,
e eles são estrupiados que eu não convido para a minha mesa, como é que eu vou convidar os pais dos outros, Sérgio? No nível de dizer que eu não quero nada em troca. Que eu posso também muito bem estar convidando os pais dos outros, estar no meio da rua, Sérgio, fazendo caridade no meio da rua, mas porque no meio da rua o povo está vendo, eu quero ser bom, eu quero ser santo aos olhos dos outros, mas o meu estrupiadinho está lá em casa. Ah, mas eu tenho dinheiro, ou seja, eu pago para o pessoal cuidar dele, cuidar dela, PPP, não é isso? Mas ela quer quem? Ela quer os filhos, não é não? Quando ela estava bem, ela ficava chamando, pagando um monte de gente para vir beber na casa dela, ou ela recebia os filhos? Por que agora que ela está mal, porque tem dinheiro, é o povo de fora? Pelo contrário, quando ela estava bem, seu pai, sua mãe, ela tendia a fazer o que com você? Quando via você pagando bebida para os outros, dizer, deixa de ser besta, pagar bebida para os outros, é isso, né? Por isso que a gente tem que entender, às vezes, e é uma humildade, uma honestidade que a gente tem que ter para conosco e para com Deus. Às vezes é mais fácil chamar o povo de fora, não é isso? Do que o de casa. Por quê? Porque, a depender da pessoa, a pessoa está querendo ser validada, está querendo ser valorizada pelos outros. E dentro de casa não tem ninguém vendo. Eu acho que aí não tem nada de egoísmo, individualismo. Ah, olha, você está mandando então a pessoa deixar de fazer caridade para o pessoal do meio da rua? Eu não estou dizendo isso, eu estou só dizendo que é muito importante que a gente varra o quintal da nossa casa, a nossa calçada, e daí sair limpando a rua. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Vive e deixe viver. Faça. Ah, porque o fulano não toma benção, eu não tomo. Porque o fulano, a maioria das pessoas não anda com os pais, quando os pais estão doentes, eu também não vou. Não importa, faça a sua parte. Qual é o limite de amor? Que um pai, ou uma mãe, ou um avô, ou uma avó querem receber dos filhos, tem limite? Não tem. Mas a gente tende a abandonar. Por quê? Porque ali é como quem diz, ali eu já comi a carne e já roí os ossos, não tem mais nada, Ana, para tirar, não tem, acabou-se. E lá fora, às vezes, a pessoa acredita que ainda tem alguma coisa. É por isso que eu creio muito que a gente tem que trabalhar a reforma íntima do Evangelho, começar trabalhando aqui dentro, limpando aqui dentro, olhando para cá, para dentro, limpando o que está dentro, limpando o seu lugar, limpando o seu corpo, limpando sua casa, vai se ajeitando, quando você vê, você colabora para que o mundo seja um mundo melhor. É isso que quer dizer a ajuda de que o céu te ajudará. Renato, mas quer dizer então, não te falta paciência não? Vou te dizer, visitei muitas vezes o Lar Torre de Melo, não tanto quanto deveria. Mas quem já visitou o Lar Torre de Melo? Lá de idosos, 1, 2, 3, 4. Lá tem os idosos que não sabem de nada, né? Naquela enfermaria, na hora que a gente entra. E lá embaixo tem os idosos que estão mais ativos e gostam de música e dança, não é isso? Onde é que tem mais movimento? Onde tem o idoso que não tem mais discernimento, ou onde tem os idosos que têm mais discernimento?
Hã? Onde tem os mais ativos. É isso. Você quer chegar lá e dizer, eu vim conversar com ele, olhou no olho dele, ele achou bom que você estava lá e disse, oh, muito obrigado, volte e tal. Ora, mas você não está ainda, às vezes, para amar como Cristo amou, não. Você está indo para receber mais uma vez um muito obrigado. Quantas vezes a gente se alimenta de muito obrigado, meu povo? E aqueles estrupiar de novo, mesmo no lado idoso, a gente não quer qualquer idoso. Ah, mas aquilo é mais difícil. É. Mas ele é um espírito de um valor igual para Deus. Meu pai tem alguns anos que ele não sabe de nada. E meu filho perguntou assim, mas o vovô ficou assim, ele às vezes pergunta, né? Eu disse para ele, filho, eu acredito que o espírito não morre. E a inteligência, ela não para, no sentido de que a pessoa está se desenvolvendo. Ele está se desenvolvendo de um modo que você não entende. E na hora que ele partir desse plano, ele está enxergando tudo isso. E vai chegar lá melhor e maior espiritualmente do que quando ele saiu. Porque às vezes ele passa para tomar a bênção, aí eu disse assim, ei, o vovô já morreu? Que ele não vai pedir. Aí ele volta e pede. Aí eu digo, olha, um espírito sempre mantém a inteligência. Por mais que ele não saiba manifestar. É meio que uma pessoa que está ali, que você acha que não sabe nada, é como se ela não soubesse se expressar, mas lá dentro há uma zona de discernimento profundo. Aquilo é uma fase. Como uma criança, que hoje os estudiosos dizem que bebês intrauterinos, né, dentro do útero da mãe, eles acompanham as alegrias e tristezas que a mãe passa. Quem já viu estudo sobre isso? Tanto que recomendo que bote música clássica, evite conflito, evite fumar, usar droga como álcool, porque ele sente, ele compreende. Mas o menino vai levar dali 9 meses, mais 2 anos mais ou menos, para ele começar a se expressar. Talvez mais uns 5 anos para saber o que é que ele está dizendo, mas o espírito está ali íntegro, aprendendo. E uma criança, dizem os estudiosos, e o corpo, nos 3 primeiros anos de vida, se desenvolve mais do que no resto da vida inteira. A gente não consegue ver a reciprocidade dele, a gente não consegue ver necessariamente o resultado, mas ele está em desenvolvimento profundo. É como uma semente que está rolando dentro do chão. Quando ali ela sai da areia, já se passou muita coisa de desenvolvimento. Mas por que, Marcos, a gente só quer quem fala? Porque a gente não quer amar a pessoa, a gente tem uma carência, uma baixa autoestima, e o que a gente quer mesmo é ser amado, Sérgio. Mas Jesus disse, fez, amou, sem querer sequer a compreensão em troca. Por isso que o Chico Xavier disse, amar como Jesus amou. E nos mandamentos diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, Sérgio, fica fazendo um monte de coisa querendo dizer para o povo que é amoroso, quando na verdade o que você está só querendo é ser amado. Como é que você pode dar amor se você não se ama, Marcos?
dá respeito se você não se respeita. E de onde é que tem a ver isso? Se é egoísmo e egocentrismo? Não é. Por isso que as aparências enganam, velho. Bichinho todo bonzinho, mas ele está querendo é ser reconhecido como bonzinho. Todo amorosozinho, quando ele quer ser amorosozinho. Mas na prática, quando é alguém ou algo que não dá a ele, não tem condição de dar a ele, como um idoso demente. Demência é uma doença. Não pode dar a ele sequer um muito obrigado ou um olhar de alegria. E aqueles que desenvolvem uma demência que é agressiva, que bate? Ele não quer. A prova está aí, ó. Ele não vai. Imagina o tanto de idoso sozinho, uma hora dessa, no Dia dos Pais. E eu te digo, Marcos, eu creio que tem mais sozinho dos que não sabem manifestar o que sentem do que dos que sabem. Se os que sabem o povo abandona, tu imagina os que a gente acha que eles não sabem mais. Ah, meu amigo, aí é que o caba diz, né? Torce o rabo. É aí é que eu compreendo quando a senhora dizia: até os 20 anos de idade, 20 anos passam num dia. E depois de um estado de idade idosa, um dia parece durar 20 anos. Por que, Renato? Porque nós não convidamos os pobres estrupiados. Porque aqui, ó, o evangelho é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Então por que esses caras estão abandonados? Porque ele não tem como enxergar o que a mão da gente faz. Consequentemente, não tem como nos agradecer. E a gente não se alimenta só de dinheiro, não. A gente se alimenta de reconhecimento, de agradecimento, que é carente. Aí está o ponto. Como dizia o padre Antônio Vieira, qual a diferença dos vivos e os mortos? Os vivos são pó com o vento. Não é assim o evangelho, a história bíblica? Somos pó, sois pó e ao pó tornarás. Ele diz: os vivos são pó com vento. Por isso tem movimento, tem vaidade, ó. Vaidade. Vai, volta. Os mortos são pó sem vento, por isso sem vaidade. Então qual é a diferença dos vivos para os mortos? É a vaidade. E vaidade de novo. Tem gente aí que se acha rico de dinheiro, e tem gente que se acha rico de bondade, entre aspas. Por quê? Porque quer ser reconhecido como bom. Quando Jesus Cristo dizia, chegaram para ele: bom mestre, epa! Ele olhou e disse: bom é Deus. Ele fazia o que tinha de fazer, mas não tinha a pretensão de ser reconhecido como bom. Ele fazia o que tinha de fazer, mas não tinha a pretensão de ser reconhecido como Deus. Ele dizia: não, eu sou filho do homem igual a vocês. Eu não sou homem. Tem gente que até confunde, né? Ele dizia: não, eu não sou homem. Eu sou filho do homem. Meu pai que está no céu é outra coisa. E aí, Sérgio, está vendo como o evangelho de chamar estrupiado, quando ele diz, ó, o centro é, olha aqui, ó, o fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes porque não terão meios para vos retribuir. Ou seja, convidar quem, ou fazer
as coisas porque devem ser feitas, porque são o correto a ser feito. Amar sem querer nada em troca. Dar a mão esquerda sem que a esquerda, a direita veja. Convidar os pobres estrupiados para a sua mesa, mas não esquecer de enxergar que tudo que você precisa já está perto de você. Não esquecer de a cada 24 horas perguntar a si próprio, dentro do que Deus lhe confiou, o que é que está faltando, o que é que você pode fazer para melhorar. E é aí que eu acho que a vida se torna linda. Eu estava relendo um dos livros mais antigos da humanidade, chama Mahabharata. Mahabharata. E um dos capítulos do Mahabharata é o Bhagavad Gita. E lá eu achei uma passagem interessante, que Arjuna, que é o personagem principal, está conversando com Krishna, que é uma encarnação de um deus lá indiano chamado Vishnu Narayana. Ele diz que vez por outra o Adharma, quer dizer, o que está errado, começa a imperar no mundo. Aí desce para a terra um iluminado para colocar as coisas em ordem. E ele vem e tem uma batalha lá que Arjuna, que é o príncipe, que também seria uma encarnação de Nara, então eles estão juntos, é Nara Narayana. Um é o cocheiro e o outro é o guerreiro. E o guerreiro está em dúvida se deve lutar, porque vai lutar com os parentes e tal. E está chateado, na verdade, por quê? Porque eles estavam bem, as famílias estavam bem, e começou um conflito. Aí você imagina o conflito de juventude e velhice, de idade, do envelhecimento. Aí ele disse assim: Arjuna, prazer e dor, juventude, velhice, isso faz parte da dualidade, é natural. Quando você toma consciência da dualidade e aprende a lidar com ela, de modo que quando você está bem, você fica, aceita e acha bom, e quando não está tão bem, na hora da dor, você sabe viver a sua dor. Ele diz, nessa vida material é isso que acontece. Momentos de estabilidade e momentos de dificuldade. Ele diz, o grande aprendizado é entender que acima dessa dualidade, acima do que nós vivemos, de altos e baixos, existe a unidade, existe um Deus, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, que nos colocou aqui para que nós aprendamos a sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Então, se a gente entende que Ele existe, é o primeiro mandamento, misturando aí, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente entende que tudo o que acontece é para o nosso bem, e que nós temos que cumprir, exercer o nosso papel, independentemente se vai ser retribuído ou não, se vai ter um resultado de prazer ou se vai ter um resultado de dor. A gente tem que fazer o que tem que fazer. É a história que eu contei da mãe, que nascem para ela 3 filhos, todos 3 deficientes física e mental, e ela encontra uma forma de amar aqueles 3 filhos a vida inteira, que às vezes dizem é uma vida de sacrifício, né? Não, é uma vida também de alegrias e dificuldades.
que todo mundo tem. Mas enquanto a gente não quer compreender que a gente não é a unidade, a gente não é Deus, nem está lá, a gente está na dualidade, que tem altos e baixos, dificuldades e prazeres e dores, manhã, tarde, noite, as coisas sempre variando, e a gente não sabe aceitar, tolerar isso, a gente sofre. É a mesma coisa, você vai fazer as coisas que você acha que são certas, algumas pessoas vão reconhecer e outras vão ignorar, e outras vão lhe atacar pelo que você faz. Mas não importa, você tem que fazer o que você tem que fazer, porque você entende que é o seu papel, que é o certo, que é o justo e que é o bom a fazer. Quem consegue dominar esse desejo de querer que as coisas não fiquem mudando, se torna um espírito evoluído. Ele aceita o que Jesus disse, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Aceita o que não pode modificar. Deixa de estar correndo atrás do vento, como disse o Sirihan. Quando eu sinto o vento, eu me delicio com a brisa do vento. Quando o vento vai embora, eu sei sentir um pouco de calor. Pronto. Essa alternância. Mas pense, se o nosso maior sofrimento não é esse, ficar sempre correndo atrás de vento, aí a vaidade. Ficar sempre correndo atrás de reciprocidade, ficar sempre correndo atrás de agradecimento, de elogio, de alguma coisa em troca, e por isso a gente ignora uma grande parcela das coisas e pessoas. É esse o espírito evoluído. Quem aprende a aceitar isso, pode dizer como disse Jesus. Muita gente até enfatiza, né? É dizer, eu venci o mundo, venci a morte. É isso. É saber conviver e tolerar a dualidade. Ah, eu tinha o cabelo preto, estava ficando branco. Aí eu tinha saúde, uma hora eu não vou ter. Como dizia o Buda, vendo as coisas conversam. Dor, velhice, doença e morte são verdades absolutas na matéria. Não tem quem não passe. E o universo é um espelho. Como você dá, você acaba recebendo. Não deveria você agir porque ele vai ser como um espelho, mas porque é o certo, que é o bom. Então, dado o tempo, agradecer por mais esse momento e rogar a Deus que nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa, e que nós possamos ter realmente essa prática da oração da serenidade para a gente conviver e viver bem na dualidade, compreendendo que acima da dualidade existe a unidade, que é Deus. Muita paz e boa semana. Precisamos só achar um jeito.
Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham o sonho. Não se fala liberdade. Uma estimulou sede perfeito e nos ensinou esta lição, que somente amor será eterno. Ele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar E acreditar que no futuro nós seremos anjos. no planeta onde o amor, Unicamente o amor há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar vamos trabalhar e acreditar e acreditar